Um. Mini Ferrari! Seja bem-vinda ao Profissão Artista, um podcast. Muito feliz que você está aqui hoje para bater esse papo com a gente. Oi, Caju. Primeiro eu queria agradecer muito pelo convite e também pela paciência, né? Porque esse convite já faz vários meses e muitas coisas foram acontecendo, que eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho durante esse papo. Então, eu agradeço muito essa paciência e essa insistência para eu participar realmente desse podcast, que é tão legal, e é uma honra estar aqui hoje. Eba, muito feliz que você está. Eu sempre falo, tudo tem seu tempo, a gente tem que confiar um pouquinho mais no tempo, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Então, muito feliz de ter aqui você hoje para compartilhar um pouquinho da sua história, que é muito interessante. Mas vamos começar aqui com aquele famoso ping-pong do Profissão Artista, só para a gente dar aquela quebrada e daqui a pouco a gente engata na conversa. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Vegetais. Doce ou salgado? Ixi, essa é difícil, eu gosto dos dois, mas acho que o salgado vem em primeiro lugar. Café ou chá? Café. Banheira ou chuveiro? Chuveiro, porque eu odeio limpar banheira. Já morei em Justo. casa com banheira e é um saco. Justo. Oceano ou lago? Pode ser cachoeira? Pode, cachoeira. Daí entra no lago, talvez. Maravilhoso. Livro ou série? Isso é de fases, eu acho. Eu sou muito do livro, mas, por exemplo, agora eu estou numa fase bem difícil de leitura, então aí vai para a série, né? Que eu acho que é um movimento bem diferente, né? Total. O da leitura e o de só estar ali absorvendo, desligar do mundo, né? Sim. Assistir uma série. Tem alguma interessante que você está assistindo? Eu estou reassistindo Vikings. Ah, eu não assisti ainda. Achei um pouco violento para mim. É bastante violento, mas eu estou reassistindo com meu namorado, então... Ah, bom, bom. A gente sempre acaba pegando umas, assim, meio históricas, meio medievais. A gente reassistiu Game of Thrones, então a gente tá nessa fase, assim. Ah, é legal, né? Você aprende um pouco de história também ali, né? Tem essa coisa meio... Eu já vou lá no Google pesquisar se as coisas aconteceram mesmo, se não aconteceram. Mas ontem me indicaram Made, e eu acho que vai ser uma que eu vou assistir sozinha mesmo. Eu gostei, eu assisti. Eu recomendo também. Acho que falam vale que é bem pesado, né? Então, às vezes, eu fico, será que eu quero encarar uma coisa pesada agora? É um pesado diferente, né? Ele é um violento, ele é mais assim, do dia a dia, cotidiano, dificuldades. É que o peso, quando é uma coisa pesada psicológica, me pega muito mais do que quando é uma violência de guerra, por exemplo. O psicológico, ele me pega num lugar muito mais difícil de lidar. Total, mexe no psicológico mesmo, mas Sim. não é pesada, assim, mas faz você questionar muitas coisas das relações, né, dos valores, enfim, tudo isso. Mas é muito boa, eu gostei bastante. Legal. E, Nini, eu já conheço bastante da sua história, mas quem está ouvindo aqui não necessariamente. Então, sempre começo com uma pergunta que é assim, se você olhar para trás, né, na sua Nini de 10 anos atrás, qual seria um conselho que você se daria, assim, da sua posição hoje mesmo, se você olhar para trás, o que você falaria para a sua versão de 10 anos atrás? Vamos pensar. Eu acho que iria muito num caminho de não me comparar, sabe? Não olhar tanto para o que os outros estão fazendo. Eu acho que bem nesse sentido, assim. Eu acho que eu passei por um processo bem longo, né? De olhar muito o que os outros fazem até chegar no ponto que eu tô hoje, que é mais encasulado, assim. Sim. Conta um pouquinho até, eu acho que é legal, né? Quem era essa Nini, o porquê isso de olhar muito trabalho dos outros. Conta um pouquinho dos seus projetos, o que você fez, assim. Bom, vamos começar lá de trás, né? Porque eu acho que é sempre legal, né? Também contar da onde vem tudo isso, né? Eu não digo que eu me reconheço artista desde sempre, mas eu me reconheço artesã desde sempre. Então, das minhas brincadeiras de infância, sempre estavam incluídas, assim, fazer crochê, tricô, aquelas coisas de aprender com a avó, costura. Então, esse fazer manual, ele sempre foi parte da minha vida, sempre. Não tanto o desenho. Eu lembro de brincadeiras com desenho, mas não era o principal.
Sim. E na época que eu fui para a faculdade, eu estava completamente perdida, eu acho que a gente é muito novo para escolher, né. Eu não tinha ideia que poderia trabalhar com alguma coisa ligada diretamente com a criatividade, com fazer manual, e eu me inscrevi em cursos que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu me inscrevi para biologia, biologia marinha, enfermagem, e aí um dos meus amigos de colégio, que viam que eu ficava desenhando sempre nas aulas, me falaram assim: "Ah, por que que você não faz alguma coisa ligada às artes, à moda, alguma coisa nesse sentido?". E aí eu falei: "Ah, tá bom, vou me inscrever também". Aí me inscrevi para artes plásticas e para moda. Eu não passei na prova de aptidão de artes plásticas, porque eu não sabia desenhar, e acabei cursando moda, fiz 1 ano da faculdade de moda, troquei para um curso de design de joias e acessórios, que eu concluí, me formei, tive uma marca mais voltada para acessórios folhados, mais para um público mais adolescente, assim, mais jovem. Trabalhei um pouco com joalheria também, e muito com design gráfico. É o que eu mais trabalhei por mais tempo foi com design gráfico. E aí, eu fui viajar, larguei tudo em São Paulo, fui tirar a cidadania italiana, fiquei quase 4 anos viajando, sem residência fixa. E nesse período, desde a época de faculdade, assim, eu já questionava muito, o impulso criativo, né, o que que a gente tem ali dentro que dá essa vontade de criar, e o que que os artistas têm que parece uma coisa tão vital, que se você não está ali produzindo, colocando para fora, você fica até doente, né. E aí, nesse período de vida nômade, eu entrei muito mais nessa crise de, né, querer me entender e criei um projeto bem assim, veio do nada a ideia, não sei de onde surgiu, não foi muito planejado, de fazer essas perguntas que eu tinha para outras artistas que eu me identificava. Então eu criei 12 perguntas, eu estava viajando na época, então tudo foi feito pela internet e fui convidando diversas artistas, inclusive você foi a primeira a ser convidada. Sim. E aí eu enviava as minhas perguntas por e-mail, recebia as respostas e materiais, assim, visuais, e fui publicando durante, inicialmente foi durante 1 ano, né, eram 365 entrevistas, publicadas uma por dia, e foi um super desafio, né, porque era um Nossa, projeto. mó logística, né, de pegar essas informações, publicar, E foi criar, tudo gente. muito rápido, porque a ideia surgiu em outubro de 2016, no meu aniversário de 30 anos, ali bem próximo, né, aquela crise dos 30, né, bem básica. E dia 1º de janeiro do ano seguinte, o site já estava no ar, publicando as primeiras entrevistas. Então eu não tinha o material todo, né, muitas vezes eu não tinha um material para publicar a entrevista do dia seguinte, e aí chegava durante a noite, assim, no meu e-mail. Então foi um projeto, assim, já é desafiante você fazer um projeto diário, e aí Uhum. dependendo de outras pessoas, no final eu acabei não conseguindo publicar todas durante o ano de 2017, porque muita gente teve dificuldade em responder as perguntas, e depois Curioso. eu vim a descobrir também que essas perguntas elas eram mais profundas do que eu imaginava no começo, que Hum. mexia em alguns lugares que algumas artistas não estavam prontas para falar a respeito. E então, o projeto se estendeu, acho que até fevereiro de 2018, e quando eu concluí as 365 entrevistas, já tinha muita gente acompanhando e muita gente pedindo para eu continuar, que era uma inspiração diária, que muita gente voltou a desenhar ou a criar por conta das histórias que estavam lendo. E aí eu continuei num outro ritmo, né, aí não eram mais entrevistas diárias, e no ano passado eu concluí 500 mulheres entrevistadas, Nossa, deu 500, que 500, legal. de 27 países diferentes, e aí eu decidi que era o momento, assim, de encerrar esse ciclo, eu já tinha absorvido muita coisa, né, muitas referências durante esse tempo, também quis aprender novas técnicas, tudo que eu ia vendo eu queria experimentar, ia me identificando também com a história de todo mundo tem algum pontinho ali que a gente se identifica, então foi realmente um projeto, assim, bem transformador e mudou muita coisa na minha vida, aprendi muito.
É muito poderoso, né, ouvir a história de outras pessoas, assim, porque a gente se coloca nesse, é o que você falou, a gente se espelha, olha pra gente, né, ouvindo o outro, a gente também aprende sobre a Sim, gente. nossa, tinha muito no começo, assim, eu chorava lendo as entrevistas, Hum, porque era um momento que eu estava numa busca muito forte, e aí sim. eu me identificava ali, né, foi bem, bem legal, bem potente mesmo. E aí também virou um livro, né, Mulheres Criativas, eu sempre coloquei como um projeto sobre mulheres criativas, porque eu nunca quis entrar muito na discussão do que é arte, o que não é arte. Minha questão, ela é muito mais na pesquisa do processo criativo, do porquê a gente faz isso, do que definir, isso é arte, isso não é. É Sim, mais com pela certeza. expressão. Sim. Então, o livro se chama Mulheres Criativas também. Que foi, você fez com leis ligado ao governo, né? Como que foi Sim. esse processo, assim? Eu já tinha tido a ideia durante o primeiro. Quando eu criei o projeto, falei, nossa, isso aqui vai dar um livro muito legal no final. Já tinha essa ideia, mas eu imaginava que seria um livro assim de referências visuais, com, sabe, aquela coisa assim de você pegar e ficar se inspirando nas imagens. E Quase um conforme. livro de arte. Mas um livro de arte, pensar, colocar uma arte de cada uma dessas mulheres, dessas 365 mulheres. Mas ao longo dos primeiros meses mesmo, eu já percebi que era um projeto sobre histórias, não um projeto necessariamente sobre arte, sobre o visual. Né? Era muito mais sobre a história de vida de cada uma dessas mulheres, a motivação, as inspirações. E ao final do ano de 2017, eu tentei fazer um financiamento coletivo e acabou não rolando. E no ano seguinte, uma pessoa me encontrou na internet, encontrou o site, me mandou um e-mail perguntando se eu tinha vontade de transformar esse projeto num livro. E eu respondi que era o meu sonho, mas, assim, naquele momento eu nem dei muita bola, sabe? Falei, eu vou nessa reunião, já tinha feito outras reuniões, já tinha feito, tentado financiamento coletivo, eu nem me empenhei tanto, fui na reunião, tá? Uma semana depois ela falou, olha, vai abrir um edital que tem tudo a ver com o seu projeto, você quer participar comigo? A gente entra junto nessa, se a gente for selecionado, a gente trabalha junto, senão você não tem nenhum custo, é uma parceria. E aí eu topei e nós fomos selecionadas em primeiro lugar da categoria no PROAC. Que legal. E aí a produtora do livro é a Lica de Souza, ela foi assim, um braço direito para que esse projeto acontecesse, foi num momento da minha vida de muita mudança também, estava mudando de cidade, estava me separando, então ela foi fundamental para conseguir organizar ali, colocar o cronograma para a gente seguir. E aí, para o livro, foram escolhidas 100 mulheres do estado de São Paulo, por ser um edital do estado, né? E aí as entrevistas elas foram editadas em forma de relatos, em primeira pessoa, né? E cada artista escolheu também uma obra para estar ali no livro. E foi uma realização, assim, bem incrível. Que legal, que legal. Nossa, eu acompanhei, assim, como parte disso tudo, né? Mas eu acho que é muito bonito ler as histórias, né? No livro e tudo mais. E o livro acabou indo também, né? Você colocou em bibliotecas agora, em vários lugares, né? Onde que ele Sim, está agora? o livro ele foi lançado em maio de 2019. Foi um lançamento em São Paulo, que foi o maior sucesso, assim, tava lotado a Livraria da Vila, um dia, assim, terça-feira à noite chovendo, sabe? Sim, Foi bem total. Foi bem isso. incrível, foi bem legal. Na época, pelo edital de cultura, você tem que dar algumas recompensas, né? Digamos assim, você tem que dar uma devolutiva para o Estado. Então, nós enviamos algumas cópias para penitenciárias femininas, e para coletivos femininos também. Que legal. Fizemos bate-papos abertos para o público em bibliotecas públicas de São Paulo. E eu pedi, assim, pessoalmente, que eu gostaria de enviar também para as bibliotecas do estado. Então, 60 cópias foram enviadas para um órgão em São Paulo que faz essa distribuição. Eu não tenho a lista das bibliotecas que receberam, mas pessoalmente depois eu enviei para algumas, para Mário de Andrade, da Pinacoteca, para o MIS, para o Moreira Salles, e também eu recebi um e-mail que foi muito emocionante, assim, que eu não sei como que chegaram em mim, da Biblioteca do Congresso de Washington.
me pedindo cópia do livro Que também. legal, sim. E aí foi a partir desse e-mail que eu falei, nossa, realmente, assim, eu posso também buscar bibliotecas para eu enviar, né? Eu nem sabia dessa possibilidade, né? Uhum. E aí, então, tem 2 cópias que estão lá em Washington, e pelo que eu pesquisei, é a maior biblioteca do mundo, né, em acervo. Nossa, e como, o que que isso te faz sentir, assim, de uma ideia que surgiu, que você foi movimentando, como que você se sente em relação a isso, assim, Eu tudo? acho que eu tenho um pouco de dificuldade de ver a proporção disso, o tamanho disso, sabe? Porque foi uma coisa que foi tão orgânica, assim, foi crescendo tão lentamente, de uma certa forma, dia a dia, uma coisa que eu fui fazendo tão para mim, assim, que muitas vezes eu tenho muita dificuldade em olhar e falar, nossa, né, meu livro Eu fiz tá. isso. É, Uhum. e meu livro está lá na maior biblioteca do mundo, que é uma coisa que eu vejo muito como um registro histórico também, né? Então tem a história de 100 mulheres ali, 100 artistas, que estão registrando, né, o nosso tempo, e que vai ficar ali, sei lá por quanto tempo nessa biblioteca, né? Quantos Sim. séculos, né? Talvez a gente nem esteja mais aqui, essas histórias estão sendo contadas ali naquelas páginas. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né, com esse projeto especificamente, assim, de ter dado oportunidade também para mostrar a história de tantas mulheres, né? Muitas não tinham tido, né, ainda nenhum tipo de exposição, muitas nem se assumiam artistas, e aí quando eu falei, não, vamos fazer esse bate-papo, vem participar desse projeto, começaram a ter coragem de mostrar os próprios trabalhos, de falar, eu sou artista. Então, esse impacto em outras mulheres que foi o que me deixou, assim, com essa maior realização de olhar e falar: "Caramba, né, eu fiz isso? Fui eu mesma que fiz?". Com certeza. Não, você pode se celebrar, dar aquele um tapinha nas suas próprias costas, porque você criou um legado, né, de não só pelo livro das 100 mulheres que estavam no livro, mas também dessas outras 400, além dessas 100, que você fez elas contarem as histórias, né? Isso é muito Sim. poderoso. E do público também, que acompanhou e teve uma motivação para ir lá e fazer alguma coisa a partir daquela história, né. Então, Exato. não tem nem como a gente medir o número de pessoas que foram impactadas, né. Exatamente. Não só agora, né? O que você falou é histórico, é um legado que fica, né? Vai saber daqui a alguns 50 anos que alguém leia lá a história da gente, né? É muito Sim. legal isso. Não, realmente, eu lembro assim, o dia que você me mandou o e-mail para participar, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? E eu nem te conhecia. Aí eu falei, parece interessante, vamos participar. Vou ser a primeira, adoro. Não, mas hoje eu olho para trás e, meu, super parabéns, assim, por esse movimento. Eu tenho uma curiosidade, assim, né? Porque foi uma criação de movimento a partir de uma necessidade sua, né? O que é muito legal também. Quais foram, assim, seus maiores aprendizados ou talvez insights, assim, ouvindo essas histórias ou se conectando com tantas outras mulheres passando por processos, às vezes, similares ao seu, né? E sendo essa conectora, assim, você tem maiores insights, maiores aprendizados, assim? Nossa, é muito difícil, falar Mensurar, de um assim. só, mas, assim, eu percebo que eu como pessoa me transformei muito, assim, a minha vida virou outra, assim, eu acho que só por ter esse diálogo com outras mulheres, até de entender melhor esse universo feminino, de entender esses anseios, essas motivações, e de entender que, tem mais pessoas como eu no mundo, que têm as mesmas inseguranças, que têm as mesmas vontades, que tá tudo bem, às vezes a gente tem as crises, os bloqueios, ou seja lá o que nome a gente quiser dar. E acho que essa identificação me fortaleceu muito para me colocar também na minha arte, me colocar também no meu lugar no mundo, né? E outra coisa que foi muito legal com o projeto é que as histórias que começaram a chegar até mim, muitas delas tinham muitas questões que falavam do emocional e da busca da expressão artística para lidar com alguma coisa do emocional, uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, síndrome do pânico. E eu não esperava que esses conteúdos viessem até mim, porque eu não, pessoas que eu nem conhecia iam abrir coisas tão profundas numa entrevista, sabe? Então, isso me impactou muito também, por eu falar, nossa, olha, a pessoa teve
A se sentiu vulnerabilidade e coragem de sim, falar, se né? sentiu à vontade para expor aquele lado, que é uma coisa que faz muito parte de mim também, porque eu lido com depressão desde os 19 anos. Então, isso também me colocou num lugar de, olha, tem mais pessoas que também passam por isso, que também recorrem às expressões manuais para lidar com esses momentos. E isso me fez também buscar a arte-terapia, que aí eu fui fazer uma especialização em arte-terapia para entender esse conteúdo que estava vindo, né? Como que era essa relação, né, da pessoa buscar se expressar através da arte e aquilo de alguma forma ajudar a curar alguma ferida emocional. E aí eu fiz um curso de especialização em arte-terapia e foi bem legal, assim, eu ainda quero continuar esse estudo, eu acho que ainda tem muito para explorar, porque nessas entrevistas foram movimentos que foram muito intuitivos dessas artistas, e na arte-terapia, na verdade, a gente propõe os exercícios, mas eu consegui fazer um paralelo de como que essas mulheres que já têm uma veia artística conseguiram, através das artes, buscar sozinhas Sim. essa cura, de uma certa forma, sabe? E é isso. Não é nem de uma certa forma, eu acho que é total, assim, né? E o que eu vejo também, assim, puxando só um paralelo, é que é isso, que bom que os artistas têm, é uma ferramenta incrível de expressão, né? E de colocar essas dores, emoções, questionamentos para fora. Imagina não ter isso, né? É o que eu sempre falo, nossa, se eu não tivesse minha arte, eu acho que eu ia ser um bololô aqui dentro, não sei, porque é uma forma de a gente canalizar, colocar para fora, né? Então, é incrível, e daí ter esse outro olhar também, né? De poder intencionalmente fazer isso e ajudar as pessoas através Sim, disso. é legal na arte-terapia também que normalmente são com pessoas que nunca pensaram em fazer alguma coisa mais criativa, que acham que elas nem conseguem, que não é para mim, e aí você mostra que é para todo mundo e que você não, o processo criativo ele não precisa ser, vai virar uma obra de arte, sabe? É porque vai estar no museu, uma exposição, é para vender. Não, o próprio ato de criar, ele já mobiliza tanta coisa internamente que qualquer pessoa pode fazer. Então, eu acho que a arte-terapia, ela democratiza muito o fazer criativo também, sabe? Para Sim, pessoas que não pensariam nisso. Então, total. traz recursos, né? O artista já tem esse recurso, né? A gente já sabe buscar ali. Mas a maioria das pessoas não, né? Porque tem esse medo até de pegar ali no material, né? De falar, Sim. nossa, olha a tinta e fala, não quero nem pegar no pincel, porque eu não sei fazer. Porque vem todas essas barreiras, como se a gente já estivesse sendo julgado, ou como se tivesse essa expectativa de expor, vender a arte. E não, na verdade, é só uma ferramenta de expressão, né? Como a gente era quando crianças, mas eu acho que vem justamente dessa quebra que a gente tem que desaprender tudo que ensinaram a gente, né? Então, eu acho que a arte terapia também conecta muito, né, com essa questão de voltar até ser o eu criança, que a gente pintava e não estava preocupada, né? Até vinha um amiguinho, a Exatamente. professora da quinta série e falava, você não sabe desenhar. Pois é, outra coisa interessante na minha história é que eu só tive aula de artes até a sexta série. Então, dali para frente, por isso que quando eu cheguei na época do vestibular, eu não tinha ideia, né, que era possível, né, porque eu não tinha nem contato quando estava nessa fase, assim. Sim. E que é um recurso super legal para adolescência também, né, que é o momento que a gente Total. está mais ali, A né, flor da a pele. flor da pele. Total. E aí, agora, assim, o projeto Curadoria, que é o nome, né, do projeto das mulheres, que virou Mulheres Criativas do Livro, ele parou, vamos dizer assim? Você chegou a um final com ele? Então, eu digo que eu fechei um ciclo no ano passado, quando eu finalizei esse processo das entrevistas. É que aí muita coisa acabou acontecendo na minha vida durante esse tempo Pessoal, sim. todo. Eu cheguei a lançar um marketplace dentro do site do Projeto Curadoria para que as artistas tivessem um espaço também para vender as suas próprias obras, mas foi bem durante a pandemia, e aí vieram uma série de dificuldades técnicas, principalmente, e quando o projeto estava assim, estava no ar poucos meses, mas que ainda precisava de muito empenho e muita dedicação, meu pai faleceu de Covid. E aí foi um momento que eu olhei para tudo aquilo e eu falei, não, peraí, né, eu acho que eu tô
me dedicando muito a criar esse espaço para tanta gente e eu estou também me deixando de lado. E aí foi um momento que eu falei que eu não quero saber de mais nada, eu quero me trancar aqui no meu casulo e entender todo esse movimento que eu estou passando também. Foram muitas mudanças familiares, emocionais, no meio de uma pandemia. Gente, às vezes nunca nem tinha parado para pensar, na verdade, como seria o dia que eu perdesse algum dos meus pais, sabe? Sim. E aí, naquele momento, eu decidi, então, realmente encerrar com as entrevistas e encerrar com o Marketplace. O site ficou no ar até o final do ano. Depois eu também tirei o site do ar. Tirei o site do ar porque ele também tinha uma demanda de trabalho. Eu recebia muitos e-mails, ainda tinha muita gente querendo participar e tinha que manter o site ali ativo. E aí eu falei, não, né? Eu quero que realmente seja um capítulo da minha história. E aí eu transformei todas as entrevistas num e-book, porque eu falei, eu não vou jogar tudo fora, né? Nossa, todo esse trabalho, meu Deus! Pois é, eu falei, não, eu tava morrendo de dó de tirar, mas eu tava sentindo que eu precisava, sabe? Sim, você ouviu o seu coração. Demorei bastante até, assim, porque a última entrevista acho que foi em julho, e aí eu tirei o site do ar, mas em janeiro desse ano, e aí eu criei um site meu pessoal, onde eu coloco meus outros trabalhos, e tem uma página ali, que é toda dedicada ao projeto Curadoria, que para mim é como se fosse um memorial, que eu conto um pouco da história do projeto, tem fotinho de todas as artistas que foram entrevistadas, e aí no final a pessoa que visitar o site pode baixar gratuitamente o e-book, mas aí não tem as imagens das obras, porque seria um material gigantesco, né? 500 entrevistas, então tem só os textos. Sim. Mas já é um material bem legal para quem quiser conhecer também e ler todas essas histórias, né? Sim, não, é incrível. Depois eu vou deixar aqui na descrição do episódio, eu deixo o site e deixo tudo também, os contatos da Nini. Eu tenho o Instagram do Projeto Curadoria, que ainda existe também, né? O Instagram, ele ainda existe, não tem publicações novas. Eu tenho outros projetos que ainda estão engavetados, mas que talvez eles caibam ali dentro do que foi o Projeto Curadoria, então eu considero que ele está em pausa. Sim, sim. A gente nunca sabe, né? Se em algum momento vai... Não, eu acho que é isso, né? Você passou por uma grande ruptura, um luto ainda, está passando por isso, né? E eu acho que a gente tem que respeitar esse nosso momento, e você sempre doou muito e abriu muito para o outro, né? Então, eu acho que era, como você mesma falou, era um momento de você olhar para você, né? E isso também é uma conquista sua, né, de ter a coragem de fazer isso. Não, eu vou tirar o site do ar porque eu preciso cuidar de mim, e eu acho que isso é um ato muito corajoso da sua parte, inclusive. Nossa, foi muito, muito difícil mesmo, assim, um conflito de meses, de falar, não, mas assim, uma coisa que todo mundo me dá um feedback tão legal e tal, mas ao mesmo tempo, sabe quando é uma roupa que não te serve mais e você fica querendo deixar ali na gaveta porque você tem um certo apego? Sim, sim, por isso eu acho que foi um movimento muito lindo, assim, de encerrar o ciclo mesmo, né, de assumir esse lugar. Parabéns por essa até para abrir espaço para coisas novas, né? Exato, porque acho que é isso, o desapego, às vezes a gente se prende na palavra desapego como algo negativo, mas eu também vejo o desapego como encerra o ciclo e abre espaço para o novo entrar, né? Sim. Bem... E aí, esse período de luto, eu não estava conseguindo, né, organizar nada de forma racional, e o projeto Curadoria era muito com a parte escrita, depois com o Marketplace era uma parte administrativa, então não tinha como, sabe? Era forçar um movimento que naquele momento, principalmente nos primeiros meses, não estava fluindo, né? Sim. E a única coisa que eu tinha vontade de fazer era de pegar e pintar e desenhar, sabe? Então, eu também você acha que foi um processo assim, de reencontro com a sua própria arte, esse momento? Eu acredito que sim. Eu acho que durante todo o processo das entrevistas no Projeto Curadoria, eu já fui me libertando. Porque antes eu era muito assim, não gostava de nada que eu fazia, sabe? Muito crítica, muito, não ficou o resultado que eu queria.
E aí, acho que eu fui me abrindo e entendendo outros processos e aceitando o meu próprio processo, então eu já não tinha muito essa cobrança, sabe? Eu já estava num processo de criar bem livremente. Mas nesse processo de luto, meu estilo mudou muito. Isso foi muito interessante também, assim, eu sempre fiz no início dos meus primeiros trabalhos com ilustração, eu sempre fiz muita coisa com nanquim, bico de pena e aquarela. Agora eu tô pintando tela com acrílica, super coloridas. Antes eu fazia tudo em preto, poucas cores. Interessante. E agora eu fui para um momento super colorido. No início, assim, na verdade, o primeiro desenho que eu fiz logo que meu pai faleceu, ele era todo em preto, era tipo um buraco negro, assim. E eu imaginei que ia sair assim uma série, mais ou menos assim. Mas não era verdadeiro, não era aquela coisa que realmente surgiu de dentro de mim. Acho que era uma coisa mais que a gente fica pensando, o luto é escuro e É não sei o escuro. quê. E foi um pouco racionalizado, assim. E aí, nos primeiros meses, eu fiquei fazendo mandalas. Mandala, porque isso muito da arte terapia, que o Jung, ele dizia que sempre que ele tinha algum problema, alguma questão, que ele estava ali enroscado com alguma coisa, ele ficava fazendo mandalas, até surgir, ou alguma coisa se transformar ali nele, ou surgir uma resposta, como um ato meditativo mesmo. Então, nos primeiros meses, eu fiz muitas mandalas, e muitas mandalas muito coloridas. Com aquarela, de diversas cores. E aí teve um dia que, continuando nesse processo, eu ainda estava nesse processo das mandalas, um dia apareceu um tucano na sacada aqui do meu apartamento, num lugar que não é perto da natureza, assim, foi meio Nossa, um aleatório. tucano! Um Caramba! tucano de manhã, eu fiquei maravilhada, eu tirei uma foto, assim, e publiquei no meu Instagram. E eu recebi muitas mensagens falando sobre aquele tucano, que era uma mensagem para mim, para eu procurar o significado. E aí eu fui procurar o significado, acho que mais dentro do xamanismo. E tinha muito a ver com o meu momento, eu falava muito da comunicação, de se colocar mais, né? E aí eu falei, eu vou pintar esse tucano. E aí eu fiz, era um casal de tucanos, né? Aí eu fiz dois quadros em aquarela. E a partir desses dois tucanos veio uma série de natureza, bem colorido. E Que aí, lindo. bem colorido. E no começo eu fiquei, nossa, mas que estranho, né? Durante um luto eu tô criando coisas tão coloridas, né? E eu cheguei a levar isso para terapia e a minha psicóloga falou que muitas vezes a gente também coloca aquilo que está faltando, né? Então, na arte. Então, se dentro estava escuro, é natural a gente buscar a cor naquilo que a gente está criando. E aí eu aceitei esse processo e sigo criando telas e parede, e o que aparecer para eu pintar na minha frente, eu pinto, entendeu? Vaso, Cuidado, não caixinha. aparece na frente que a Nini te pinta junto. Pois é, agora minha cunhada tá grávida, ela já pediu para eu pintar a barriga dela. Eu falei, tá bom, vamos aí. Demais. Nossa, que processo bonito. Assim, né? Tem a sua tristeza, mas ao mesmo tempo ele tem uma beleza muito, muito pura, né? Nessa reconexão, nisso de pôr para fora em cor, né? Eu fiquei toda arrepiada aqui você falando. E como que tá, assim, você segue então criando, mas você tem projetos para frente ou você não está pensando nisso? Qual que é o momento, assim, Nini, neste momento? Eu acho que eu ainda estou um pouco travada, assim, com os meus projetos, porque tem alguns projetos que eles são bem antigos até, eu tenho uma gavetinha, assim, de ideias, sabe? Sim. E alguns deles ficaram muito parados por conta da pandemia também, porque dependia muito de ir até o local, encontrar com pessoas, e então ficaram em pausa, mas a maioria deles usa muito do racional. É muito mais para a área da pesquisa, porque no fim, com o projeto Curadoria, eu me descobri uma super pesquisadora, né? Porque Claro. entrevistar 500 pessoas, você tem que gostar de pesquisar ali o assunto, né? Total. E então tenho mais algumas coisas que eu quero continuar estudando, sempre nessa linha de entender o que está ali dentro do artista, que ele precisa colocar para fora, o porquê que a gente faz o que faz, sabe? Sim, por que a gente tem essa coisa de expressar, de pôr para fora? E tem muitas maneiras, né, de
de entender isso, né? Tanto na produção, quanto no antes, ou na história de vida, no ambiente que o artista está, nas transformações, e fico pensando muito na própria pandemia, né? O quanto que impactou em cada artista, né? Então, eu também já tenho uma pesquisa pré-pandemia que, às vezes, eu fico querendo revisitar para entender que mudança que rolou, né? Sim. Nesses processos criativos, nessa história da gente ficar trancado dentro de casa. Sim. Eu acho que isso, o que você falou também lá no começo, né? Até nesse seu processo de se reconhecer também na história de muitas outras mulheres, porque eu vejo até aqui, através do podcast também, né? O artista, em geral, a gente sempre acha que está sozinho nos nossos anseios, nas nossas dúvidas, nas nossas questões. E no fim, tá todo mundo, cada um dentro do seu casulinho, passando e pensando a mesma coisa, né? E isso é muito louco, assim, quando você começa a abrir isso. Então. E faz falta, né? Hoje eu moro em Campinas, mas eu morei muito tempo em São Paulo e toda a minha rede de contato sempre foi em São Paulo. E fazia 1 ano só que eu estava aqui em Campinas, eu estava começando a sair de casa quando veio a pandemia, então eu fiquei muito sem essa rede próxima também. A internet ajuda um pouco, mas eu sinto muita falta da gente ter aquele contato, aquele grupo, aquelas trocas, e aí é uma coisa que eu ainda estou em busca, sabe? Sim, sim. E se eu gosto de puxar sempre, né, a pergunta que eu faço do seu eu de 10 anos atrás, mas hoje, assim, nesse seu momento, né, que você ainda está passando por fases do luto, de reconexão com a sua arte, dessa auto-arte terapia que você está fazendo com você mesma também, qual que é o seu lema diário, assim, ou o que você se repete todos os dias hoje? Bom, eu não diria uma coisa que eu repito todos os dias, mas é uma coisa que eu penso que eu tenho que pensar menos e fazer mais. Porque eu sou muito do mental, tipo, vamos parar, assim, eu tenho feito muito na pintura, na arte, isso eu não tô com bloqueio nenhum, eu quero ficar o dia inteiro pintando, quero ficar o dia inteiro pintando, eu esqueço de comer, sabe? Até outro dia eu comentei isso com uma artista, e eu falei para ela assim, nossa, eu não quero fazer as outras coisas, as coisas que são as coisas chatas, assim, sabe, a parte burocrática e tal, e aí ela falou assim, você tem que fazer como se você fosse, sabe, uma criança que só quer brincar e precisa fazer a lição de casa, então você coloca assim, primeiro você vai fazer a lição de casa, que é aquela atividade que você não tá afim, para depois você poder ir lá brincar com as suas tintas. A recompensa. A recompensa, é bem isso. Então, assim, eu tenho nesses projetos todos, assim, talvez não seja o momento ainda, porque eu ainda estou nesse processo de lidar com o emocional e tal, mas eu penso neles o tempo inteiro, então vamos botar logo a mão na massa, sabe? Sim, e o movimento gera movimento, né? Porque às vezes parado pensando sobre, a gente não está realmente fazendo, não né? Tá. E a hora que você começa a fazer, vai vir também um movimento de vontade. Acho que quando a gente começa a concretizar as coisas também, né? Fazer um pouquinho mais, a gente tem a animação para continuar também, né? Eu sou muito mental, sabe? Muito. Assim, minha cabeça tá sempre a mil. E às vezes precisa também conseguir trazer para o plano material, não adianta ficar ali só no pensamento, né? Porque senão é aquela história, né? A hora certa nunca vai chegar. Senão, acho que em geral, né, a gente sempre eu vou me sentir mais pronta, ou vou me sentir, claro, a gente precisa respeitar os nossos processos, né? Luto ou não, independente do processo de cada um. Mas o que eu percebo também é muito isso, né? Nunca vai chegar a hora certa ou você vai se sentir pronto, seja lá para o que você tem que fazer. Então, às vezes, a gente tem que quase, como essa artista falou também, né? Gerar esse movimento dentro de você mesma, e aí você vai começar a ver o movimento, e isso vai te animar para continuar também, né? Sim. Mas muito legal. Nini, obrigada por topar participar dessa conversa, mesmo nesse seu momento ainda aí de sair do casulinho. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí para você falar um pouquinho algumas coisas. Eu achei até que ia ser mais difícil, porque eu tô realmente numa fase muito quietinha, assim, sabe? Falando menos, deixei muita gente sem resposta nos últimos meses, que eu falava, quero ficar aqui comigo, sabe? Mas eu acho que faz muito parte também, e o que surge desses momentos a gente também tem que respeitar, porque eu sinto que existe uma cobrança social muito grande para que a gente esteja sempre produzindo. Não importa o que está acontecendo na sua vida, você tem que estar produzindo, mostrando para o mundo e sendo
gerando algo e não necessariamente. Tem momentos que a gente só tem que estar lá sentindo e resolvendo as questões internas para, a partir dali, realmente nascer algo genuíno, né? Não só pela cobrança de estar ali fazendo, né? Sim, e se você não se dá esse momento, né, por exemplo, não surgiria esse novo momento da sua arte, né, de você se conectar com tudo isso. Então é super, super importante a gente respeitar esses momentos, mas dentro do seu tempo também abrir, né? E acho que eu fiquei muito feliz que você topou participar e abrir a sua história, porque você sempre conta a história de outras mulheres, então eu fico muito feliz que aqui você também contou partes da sua história para quem está ouvindo também. E, Nini, só para. Eu vou colocar aqui sempre na descrição também, mas se as pessoas quiserem, tiverem curiosidade em saber mais ou se conectar com você, apesar de você estar no momento mais intro, as pessoas também estão curiosas de conhecer você, né? Uma criadora disso tudo e também artista. Onde que as pessoas te encontram hoje? Bom, tem o Instagram, né? Meu Instagram ele é uma mistura de pessoal e profissional. Eu já tentei separar e não consigo. Precisa separar. Enfim, aí eu posto muito ali da minha vida pessoal e dos meus trabalhos também, que é o @NiniFerrari. E eu criei meu site também, eu repaginei, na verdade, eu já tinha um site com os meus trabalhos, mas esse ano eu repaginei, eu coloquei um pouquinho de tudo o que eu faço ali, que é o niniferrari.com. Então, ali eu conto mais do projeto Curadoria, conto um pouco do livro, aí tem uma página com os meus projetos, porque eu gosto também de experimentar diversas áreas, então tem projetos de parede, de tela, de bordado, de cerâmica, Que legal. enfim. O universo Design Nini. gráfico, tem algumas coisas ali dos meus preferidos também. Legal. Então, as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do que está por trás dessa voz. Tem bastante coisa ali. Sim, que legal. Então, Nini, muito obrigada de novo e eu vou deixar aqui seus contatos também na descrição para quem quiser conectar com você também, além Eu que daqui dessa agradeço. conversa. Foi um papo gostoso. Até a próxima. Até.